Quero saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido para que abram a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 6. Êxodo, capítulo 6, a partir do versículo 28. Até o capítulo seguinte, capítulo 7, versículo 13. Palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 28 em diante, diz assim: No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando Faraó vos disser, fazer milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. No ano passado, em um sábado de outubro, ocorreu um eclipse solar anular. Fenômeno que recebe esse nome porque a Lua não cobre totalmente o Sol. Nesse tipo de eclipse, é possível avistar uma espécie de anel de fogo em volta da Lua. Na sexta-feira, um dia antes do acontecimento, o jornal O Globo publicou uma interessante reportagem mostrando como o fenômeno seria visualizado em cada capital do país, capital de cada estado. A principal ilustração da matéria era um mapa do Brasil com a imagem do Sol na hora do eclipse projetada para cada capital. Dependendo da cidade, a visibilidade do Sol seria de 10, 30, 50, 70 ou até 90%. Por exemplo, em João Pessoa, na Paraíba, em determinado horário, daria para ver perfeitamente o anel de fogo, um círculo dourado em torno da escuridão causada pela interposição entre o planeta Terra e o Sol, a interposição da Lua entre o planeta Terra e o Sol. Essa matéria sobre as distintas imagens do eclipse me fez pensar nas diferentes reações que as pessoas podem ter diante do mesmo fenômeno. Por exemplo,
Enquanto alguns se impressionam com a cera derretida pelos raios do sol, outros se impressionam com o barro endurecido pelos mesmos raios. Outro exemplo de distintas reações acontecia no prédio onde eu morava, na Asa Norte. Diante dos movimentos da mansa Malu, Malu era uma cadela pequinês de uma vizinha nossa, minha filha Helena brincava tranquilamente. Já Timóteo, irmão dela, brincava mais amedrontado, desconfiadíssimo. A cachorrinha se mexia, ele se espantava. Há muito tempo atrás, quando o gigante Golias se apresentou para a guerra, centenas de soldados israelitas ficaram paralisados e não ousaram enfrentá-lo. Por sua vez, Davi, vendo o mesmo gigante, declarou: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos dos Deus vivo? Nós sabemos como a história terminou. No texto bíblico lido há pouco, vemos diferentes respostas. Nesse caso, diferentes respostas para o mesmo Senhor. É sobre isso que nós vamos meditar nesta noite. Diferentes respostas para o mesmo Senhor. Primeiramente, observemos a resposta de Moisés. Esse trecho, essa porção bíblica que vai do capítulo 6, versículo 28, até capítulo 7, versículo 5, é o prelúdio, é a introdução da cena principal do livro de Êxodo. As famosas 10 pragas e a travessia do Mar Vermelho. Isto é, o autor, o próprio Moisés, está nos preparando, a partir da sua narrativa, para que visualizemos com todo o esplendor, com toda a nitidez, o principal acontecimento ou centro dessa narrativa, que são as pragas e a travessia do Mar Vermelho. As pragas e a travessia ocupam a narrativa a partir do capítulo 7, versículo 14, até o final do capítulo 14. Então, são praticamente 7 capítulos de Êxodo que abordam as pragas e a travessia. Na verdade, o termo praga ou pragas não aparece na Bíblia e é um pouco enganoso, porque sugere algo diferente do que de fato ocorreu. Pastor, seja mais claro. Praga tem a ver com pestilência, calamidade. Exemplo disso é que a pandemia mais devastadora de que se tem notícia é conhecida como a peste negra ou praga, que dizimou cerca de 75 milhões de vidas no século XIV, na Europa. Na tradição judaica, os eventos que conhecemos como pragas são chamados 10 ataques. Interessante. Os judeus interpretam aquilo que nós chamamos de pragas como 10 ataques. Contudo, embora ataque seja melhor que pragas, porque nem todas as pragas foram pestilências, a expressão bíblica que anuncia os feitos do Senhor através de Moisés e Arão é sinais e maravilhas. Note no capítulo 7, a última frase do texto: os meus sinais e as minhas maravilhas, que são grandes manifestações de julgamento. Versículo 4 do mesmo capítulo. Assim termina o versículo 4, com grandes manifestações de julgamento. Pois bem, quando nós chegamos nessa altura do livro, no capítulo 7, nosso sentimento é o seguinte: depois de ver tanta maldade por parte do faraó e dos egípcios, finalmente chegou a hora de Deus manifestar sua glória como nunca havia feito no Egito. Chegou o momento em que Deus vai livrar o seu povo, vai descontar aquilo que os egípcios vinham fazendo. E Deus quis usar Moisés. Notem, no versículo 28, no dia em que o Senhor falou a Moisés, versículo 28 do capítulo 6, na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor, dize a Faraó. Mas Moisés, novamente, essa não é a primeira vez, tentou evadir-se, tentou
sair dessa situação, tentou evitar ser um instrumento de Deus. Respondeu Moisés, versículo 30, na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Então Deus reiterou, reforçou a missão que tinha para ele. Isso aparece nos primeiros versículos do capítulo 7. Porém, ao fazer isso, disse que o pedido de Moisés não seria aceito, porque ele, Deus, endureceria o coração de Faraó. Versículo 3 do capítulo 7. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Desafortunado Moisés. Que missão dificílima ele recebeu. Lembremos que quando ele se apresentou a Faraó pela primeira vez, o resultado foi aumento da opressão. Aqui no capítulo 5, vejam que diz o versículo 7, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Isso foi o que Faraó disse aos capatazes egípcios, porque Moisés havia pedido a Faraó, obedecendo a ordem de Deus, para que Faraó liberasse o povo. Faraó não somente não considerou, não atendeu o pedido de Moisés, como passou a exercer maior opressão. A partir de agora, não será dada a palha que era usada na fabricação dos tijolos. Mas Deus novamente comissiona Moisés para ir a Faraó. Talvez Moisés tenha pensado, ou até mesmo comentado com seu irmão Arão: se Faraó castigou o povo na vez passada, por que devemos ir agora sabendo que o Senhor mesmo vai endurecer o coração dele? Por que eu vou me apresentar a Faraó, sendo que Deus já me disse, já nos disse que vai endurecer o coração de Faraó e que ele não vai liberar o povo? Irmãos, o fato é que ele foi. Versículo 6 do capítulo 7. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Aos 80 anos, acompanhado de Arão, ele se apresentou diante do rei do Egito. Versículo 7. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. A resposta de Moisés, em obediência ao Senhor, nos ensina algumas preciosas lições, para as quais eu peço atenção redobrada, porque essas lições mostram como foi a resposta de Moisés. Uma resposta positiva, por mais que ele não entendesse várias coisas. Primeira lição: Deus é muito paciente com seus filhos. Era a terceira vez que Moisés alegava que o Senhor... Era a terceira vez que Moisés alegava que era incapaz, que dizia isso ao Senhor. A primeira aparece no capítulo 4, a segunda aparece no capítulo 6, e agora novamente Moisés tenta convencer a Deus de que ele não era capaz. Muitas vezes nós fazemos o mesmo, apresentamos desculpa para não fazer a vontade divina. Alguns de nós precisam de anos para abandonar desculpas, para não ir, não perdoar, não evangelizar, não testemunhar, não dizimar, não cantar, não assumir cargos ou postos na igreja. Cuidado! Quando o Senhor falar com você, quando você tiver entendido a vontade de Deus para a sua vida, não protele, não procrastine, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Essa é a filosofia do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual, pastor? O que tem que ser feito, faça agora. Segunda lição que nós aprendemos a partir da resposta de Moisés. Deus colocou Moisés como Deus sobre Faraó. Versículo 1 do capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constitui como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Isto é, Deus colocou Moisés como seu representante autorizado diante de Faraó. Desde a vinda de Cristo, agora estou dando um salto, saindo do Êxodo, do Egito, de mais ou menos 14 séculos antes de Cristo, e falando da vinda do Senhor Jesus, desde a vinda do nosso Redentor,
que ordenou seus filhos e filhas a pregar o evangelho a todos os povos, o Senhor nos credenciou como seus representantes no mundo. Paulo afirma que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação, não somente para os pastores, para os presbíteros, para os professores e professoras na igreja, mas para todos os crentes. Nação santa, povo escolhido do Senhor, propriedade exclusiva de Deus. Por isso, o próprio Paulo nos denomina, noutra passagem do Novo Testamento, como embaixadores em nome de Cristo, aqueles que representam ao Senhor Jesus diante do mundo. Em outras palavras, somos Cristo diante das pessoas. É interessante essa ideia, porque muitas pessoas que eu e você conhecemos podem até possuir uma Bíblia em casa, mas não têm o costume de folheá-la, de lê-la. Em alguns casos, a Bíblia está aberta na sala da casa, no Salmo 23 ou no Salmo 91, às vezes já amarelada. Mas quando você e eu obedecemos a Deus e levamos a sério o Evangelho, nós somos a Bíblia ilustrada para as pessoas. A Bíblia em cores vivas. Eu e você devemos anunciar o nome de Jesus, independente de nossa oratória, habilidade com as palavras, ou poder de convencimento. Ah, pastor, é porque eu sou tímido. Ah, pastor, eu não falo tão bem. Jamais alguém será convertido por sua oratória, ou pela oratória de qualquer ser humano. Quem converte é o Espírito Santo, e ele pode usar qualquer um de nós. Deus quer nos usar como fez com Moisés, apesar das nossas limitações. Para falar com Faraó, o Senhor não rasgou os céus e se apresentou a Faraó, mas o fez por meio de instrumentos humanos, como ele também quer falar à presente geração, através de pessoas como você e eu, pessoas com defeitos, com limitações, porque, como alguém disse, todos nós somos ignorantes, mas sobre assuntos diferentes. Ninguém aqui tem toda a ciência, todo o conhecimento, toda a capacidade. A capacidade está com Deus e Ele quer nos usar, apesar das nossas limitações. A terceira lição que esse texto nos oferece é um encorajamento especial para os irmãos e irmãs de idade avançada, para os idosos. Qual é a dupla que nós temos aqui relatada no texto? Moisés e Arão, 80 e 83 anos. Para o Senhor não há, irmãos, limite de idade. O Senhor renova as nossas forças. Tem pessoas aí com muitos anos nas costas que têm espírito muito mais juvenil, jovial do que alguns jovens e adolescentes. Muita gente nessa idade, ou seja, a partir dos 70, 80 anos, pensa que já viveu os melhores anos, que agora deve ficar sossegada. Para Moisés, aos 80 anos, a aventura estava só começando. O evangelista Moody acertadamente disse: Moisés passou 40 anos na corte de Faraó pensando que era alguém. 40 anos aprendendo que não era ninguém. E 40 anos aprendendo o que Deus pode fazer com alguém que descobriu que era um ninguém. Deus quer nos usar, independente da idade, independente da quantidade de versículos que você possa memorizar, independente da sua capacidade verbal. Quarta lição: Moisés teve que andar por fé e não de acordo com as circunstâncias. Deus disse ao octogenário Moisés, versículo 5, saberão, o verbo está no futuro, os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Após essa palavra, Moisés prosseguiu.
Moisés ainda não tinha se convencido de que ele era a pessoa certa, a pessoa ideal para falar, para conversar, para apresentar a vontade de Deus a Faraó. Mas ele foi. O segredo para responder positivamente ao Senhor é confiar nele. Você confia nele? Em 1859, o acrobata francês Charles Blondin realizou um feito notável. Ele foi o primeiro a atravessar a garganta das cataratas do Niágara, equilibrando-se sob um cabo de aço. Ele repetiu o feito muitas vezes e sua fama percorreu o mundo. Numa ocasião, Blondin, após andar sobre o abismo e ser aplaudido, perguntou à multidão: acreditam que eu possa fazer a travessia de volta levando uma pessoa nas costas? Todos gritaram sim. E alguns disseram: queremos ver. Mas ninguém se dispôs a subir nas costas do acrobata. As pessoas disseram que acreditavam que ele era capaz de atravessar aquele abismo sobre um cordão, um cabo de aço. Então, um menino corajoso se voluntariou e subiu nas costas de Blondin, e Blondin atravessou aquele abismo sobre o cabo de aço. A multidão acreditou, mas apenas o menino confiou no acrobata. Você confia em Cristo? Uma coisa é acreditar, outra coisa é confiar, é depositar a fé, é seguir adiante, mesmo quando o tempo está nublado, mesmo quando não vemos o sol, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Aprendemos até agora sobre a resposta de Moisés, mas o título do sermão são diferentes respostas para o mesmo Senhor. O texto também nos apresenta uma segunda resposta, nesse caso a resposta de Faraó. A partir do versículo 11 do capítulo 7, nós temos aqui a resposta de Faraó. Moisés e Arão se apresentaram ao rei do Egito, versículo 10 confirma isso, e fizeram tal como havia sido orientado pelo Senhor. Qual foi a resposta do rei do Egito? Chamou seus feiticeiros do Egito e ordenou que fizessem o mesmo com suas varas. Faraó, versículo 11 do capítulo 7, mandou vir os sábios e os encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Fizeram o quê? Porque Arão tinha se apresentado com Moisés diante do faraó e o bordão, o cajado de Arão, havia se transformado em uma serpente. O faraó chamou seus bruxos, pessoal das forças infernais, e as serpentes dos magos do Egito se transformaram, e os cajados dos magos do Egito se transformaram em serpentes. Ou seja, ele conseguiu empatar o jogo. Mas a vara de Arão, feita serpente, engoliu as serpentes dos magos e encantadores de Faraó, como o texto nos diz no versículo 12. O que esse fato nos revela? Em primeiro lugar, esse prodígio, esse acontecimento extraordinário. Porque imagine a cena na corte de Faraó. Um cajado, um pedaço de pau se transformar numa serpente. Alguns de nós eu acho que correriam. E aí chega uma comitiva trazendo mais cajados e aí mais cajados se transformam em serpentes. E aí uma serpente vai e engole as outras. Esse prodígio serviu para mostrar a Moisés que maior era aquele que estava com ele do que aquele que estava no mundo. Aquele que estava atuando em Faraó e nos magos do Egito.
Maior é aquele, irmãos, que está conosco. Nós somos, irmãos, a igreja de Deus. Somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. O Espírito Santo, que é Deus habitando entre nós, está em nosso meio. Não temos razões para temer as forças do inimigo. Nenhum cabelo cai da sua cabeça sem que Deus permita. Como dizia Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Por quê? Porque o diabo só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Não tem por que ter medo de passar por debaixo de escada. Realizar qualquer atividade na sexta-feira 13. Temer porque alguém olhou enviesado para você. Medo do capiroto, do coisa ruim. Currupira. Currupira no folclore maranhense é uma espécie de porco do mato que tem os pés virados para trás. E mesmo tendo os pés virados para trás, ele anda muito rapidamente. Ele consegue andar para frente com os pés virados para trás. Isso é no folclore. O sangue de Jesus está sobre nós, irmãos. Deus se relaciona conosco pelos méritos de Cristo. Você é santo não porque alguma igreja ou instituição haja canonizado você. Você é santo porque Deus te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se relaciona com você pela autoridade de Cristo. O crédito que Cristo obteve na cruz foi depositado, foi creditado em seu e a meu favor. Em segundo lugar, temos aqui apenas uma pequena amostra de um conflito muito mais intenso. Não estavam ali simplesmente, de um lado, Faraó e os magos do Egito, e Moisés e Arão. Ali estavam representados e presentes forças muito maiores, aquilo que acontece no mundo espiritual, poderes celestiais versus poderes satânicos. Moisés e Arão representavam o Senhor, e Faraó, seus oficiais e seus magos, as forças do inferno. Ah, meus irmãos e irmãs, uma batalha espiritual que é travada fora do alcance dos nossos olhos. Não é preciso que entremos naquela onda do movimento de batalha espiritual que assolou o Brasil na década de 90 e passemos a enxergar demônio onde não existe, ou como se tivéssemos uma máquina capaz de detectar demônio. Isso é bobagem. A Escritura Sagrada não nos dá permissão para fazer esse tipo de coisa. Até para evitar aquilo que aconteceu com um amigo meu, quando eu era jovenzinho, faz pouco tempo. Na onda de batalha espiritual, a primeira igreja de São Luís, Maranhão, a igreja central, passou por um movimento, um cisma. Ela se dividiu. E houve um pastor ali que, influenciado por essa onda, se aproximou do meu amigo e disse que viu uma cobra em torno do pescoço do meu amigo, espiritualmente falando. E meu amigo não perdeu a oportunidade e falou: pastor, eu vejo um tridente na sua cabeça. Ou seja, se era para ver, cada um vê o que quer. Ele viu uma cobra rodeando o pescoço do meu amigo falou: pastor, veio um tridente na sua cabeça. Não é preciso que atuemos, repitamos esse tipo de papelão, de cena patética, mas há uma batalha espiritual. Numa certa ocasião, o discípulo do profeta Eliseu se atemorizou grandemente quando viu as tropas que o rei Sírio havia enviado para capturá-lo. O jovem exclamou, o discípulo exclamou ao profeta Eliseu: ah, meu senhor, o que faremos?
O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, diz a Bíblia: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A Bíblia também diz que os anjos do Senhor acampam em derredor dos seus filhos e filhas. As serpentes engolidas endureceram o coração de Faraó. Vejam o versículo 13. Todavia, ou seja, mesmo depois que a serpente de Arão engoliu as serpentes dos magos, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Não sabia ele que isso era apenas o prelúdio do que estava por vir, ou seja, o tira-gosto, a entrada, o prato principal eram as pragas ou os ataques que o Senhor realizaria no Egito. O êxodo, a saída do povo do Egito para Canaã, significou não somente a libertação de Israel, mas também a humilhação de Faraó e das divindades do Egito. As pragas, os ataques enviados por Deus eram, no fundo, para exaltar o nome do Senhor e libertar seu povo do poder de Satanás. Mas por que Deus endureceu o coração de Faraó? Para que o palco fosse armado e ele pudesse, como diz o versículo 3, multiplicar seus sinais e maravilhas. Detalhe, segundo a crença da época, segundo a concepção religiosa dos egípcios, Faraó era a encarnação de duas divindades, Ra e Horus, dois deuses do panteão egípcio, as principais divindades do Egito. E mais, eles acreditavam que, segundo o coração de Faraó controlava a história. De acordo com os desígnios do coração de Faraó, a história do mundo era decidida. O mundo era governado pelo coração de Faraó, segundo os egípcios acreditavam. Deus mostrou ao Egito, diante do seu povo, que isso era pura bobagem, que isso não tinha fundamento. Que ele controla a história. Em que consistiu o endurecimento do coração de Faraó? Definitivamente, isso não significava que o coração de Faraó fosse mole e Deus o tornou duro. Não. Faraó era pecador como qualquer outro ser humano depois de Adão e Eva. E não um pecador qualquer, mas um que era envolvido com as magias e bruxarias do Egito, tanto é que ele chamou os magos. Ele era um importante escravo de Satanás. Antes das pragas, ele se mostrou um terrível ditador, responsável pela opressão de pelo menos 1 milhão de judeus, e determinou que não fosse mais entregue palha para a fabricação de tijolos. Ou seja, nós não estamos aqui diante de uma flor, de um homem bom, de um homem com o coração quebrantado. Ao endurecer seu coração, Deus simplesmente tirou o freio da graça comum que retém a maldade humana. Entenda isso. Quando Deus, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, a Bíblia nos está dizendo, irmãos, que Deus tirou a mão, suspendeu a sua mão e deixou o Faraó seguir o rumo natural do seu coração. Porque a graça comum de Deus é que impede que sejamos tão maus como a nossa natureza permite ou permitiria que sejamos. Ou seja, o Senhor permitiu que o coração do monarca seguisse seu curso natural. Hebreus 3 nos esclarece que coração endurecido tem a ver com incredulidade. O autor da Epístola aos Hebreus diz: jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado.
É o que diz a palavra de Deus. Foram os pecados dos cidadãos de Roma que fizeram com que Deus os entregasse, segundo Paulo, a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Provavelmente, se Deus não tivesse endurecido o coração de Faraó, ele teria libertado os israelitas muito antes da 10ª praga. Mas Deus endureceu, que era para humilhar, para surrar, para castigar, para derrubar as crenças populares de que o coração de Faraó governava a história. Não. Faraó amargou as pragas e a última delas ceifou seu filho. Ele foi humilhado diante do seu povo por aquele que é o rei do universo. A teimosa resposta de Faraó, em concordância com o propósito divino, nos ensina profundas verdades teológicas. Deus é soberano e tem as rédeas do mundo em suas mãos. Nem mesmo as ações dos homens mais poderosos escapam do seu controle. Assim diz a Bíblia, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Foi o que Deus fez com o Faraó. Deus tinha poder para quebrar o coração de Faraó de tal maneira que depois da primeira praga, Faraó já liberasse o povo. Mas Deus o quê? Endureceu. Endureceu para humilhar, para jogar no chão, para que ele deixasse de crer que ele era o Senhor do mundo. Outra verdade que esse fato nos revela: a soberania de Deus não faz com que as pessoas pequem. Entenda isso também, meu irmão, minha irmã. O fato de Deus ser soberano e ter as rédeas da história em suas mãos não faz com que as pessoas pequem. Deus não tenta nem conduz ninguém ao pecado. Quando alguém peca, faz isso porque decidiu dar vazão aos seus desejos. Assim como o porco se satisfaz em meter o focinho na lama. A soberania de Deus implica que até mesmo as más decisões humanas, os nossos pecados, não fogem do seu controle. O que José disse aos seus irmãos é uma prova disso. Vocês lembram de José, filho de Jacó? Os irmãos venderam José. Um irmão não deve vender outro. Os irmãos mentiram ao pai. Disseram que uma fera havia matado José. Pecaram ou não pecaram? Pecaram ou não pecaram, igreja? Pecaram contra Deus, contra o pai e contra o irmão deles de sangue. Quando Jacó morre, os irmãos de José tremem, porque José era governador do Egito e eles pensaram: agora que nosso pai Jacó está morto, José vai descontar o que nós fizemos no passado. Vão e se humilham na presença de José. Escutem qual foi a resposta de José. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. De uma maneira misteriosa, que nenhum de nós pode explicar. Porque é mistério. Mistério não pode ser explicado. Se for explicado, deixa de ser mistério. É que nem segredo. Se for contar, deixa de ser segredo. De uma maneira misteriosa, a soberania de Deus e a responsabilidade humana se harmonizam. Nós não conseguimos enxergar o ponto de contato entre elas. Contudo, ambas são verdadeiras e coexistem. Os irmãos de José pecaram, mas o pecado deles não fugiu ao controle de Deus, e Deus mesmo assim cumpriu o propósito dele através do pecado dos irmãos de José, sem que Deus seja o autor do pecado, sem que Deus tenha feito dos irmãos de José máquinas, robôs. Eles fizeram o que fizeram porque quiseram fazer. Como, também acontece conosco.
já crentes em Jesus Cristo, conhecedores da palavra, muitas vezes a gente sabe qual é a verdade, a gente sabe qual é a vontade de Deus, mas a gente o quê? Dá uma escapadinha da vontade de Deus e mete a fuça da lama no pecado para satisfazer os desejos da carne. E aí depois o Espírito Santo nos convence da miséria, do pecado, e aí a gente o que? Se volta para Deus. Quando alguém peca, peca porque quer pecar. Então, quando Deus endureceu o coração de Faraó, não é que Deus transformou um coração mole em coração duro. Deus simplesmente o quê? Suspendeu as mãos. Eu vou deixar o carro descer ladeira abaixo. Somente o poder de Deus é a outra verdade. Já estou caminhando para o final do sermão. É capaz de refrear o pecado. É a graça comum. Graça comum é o poder de Deus presente no mundo e não somente na igreja. É a graça comum de Deus. Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos. Deus manda as chuvas sobre crentes e não crentes. As leis da gravidade, as leis da física controlam a vida de todos, independente do seu credo religioso. É a graça comum de Deus que impede que cada ser humano seja tão mau como poderia ser, e é a graça especial, através do Espírito Santo, essa sim, dirigida e destinada somente aos crentes, que fortalece os crentes no processo de santificação e que os blinda de cometerem o pecado de morte, o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se não fosse a graça de Deus, teríamos milhões de homens como Adolf Hitler e milhões de mulheres como a diabólica rainha Jezabel. Em Jesus, as pessoas podem experimentar o que Paulo experimentou, transformação. Paulo era um perseguidor da igreja, Paulo era um inimigo do evangelho, mas Jesus se manifestou a Paulo e transformou aquele perseguidor em proclamador, em pregador. Deus pode e tem feito isso na vida de muitas pessoas e quer continuar fazendo. Aprendemos nessa noite sobre diferentes respostas diante do mesmo Senhor. A resposta de Moisés, que foi positiva, que foi obediente, mesmo que ele tivesse dúvidas sobre a função, a participação dele, mas ele andou por fé e foi. E a resposta negativa, teimosa de Faraó. Qual é a nossa resposta ao Senhor? Moisés e Faraó representam dois tipos. Moisés é a prefiguração de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Em Deuteronômio 18, o próprio Moisés escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: o Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Muito tempo depois, Pedro, quando prega um sermão registrado em Atos capítulo 3, mostra que o profeta predito por Moisés é Cristo. Moisés, aqui nomeado como Deus sobre Faraó, representa Cristo. Representou Cristo na corte faraônica. E Faraó representa a humanidade perdida, sem Deus. Diante do Senhor, Moisés e Faraó responderam de diferentes maneiras. O sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Que nos rendamos a Cristo e sejamos vasos de bênção no mundo. Amém? Vamos colocar em pé e orar? Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra, que mostra a maldade da natureza humana, da nossa natureza pecaminosa, mas que também mostra a tua graça, Senhor. Que o Senhor pode usar pessoas imperfeitas como Moisés no cumprimento do teu propósito.
Senhor, ajuda-nos, porque somos tão pequeninos, tão falhos. Muitas vezes somos teimosos, somos negligentes, não fazemos um uso responsável dos recursos e das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a depender de Ti, a ser obedientes à Tua palavra, a ser vasos de bênção no mundo, ser embaixadores de Cristo, proclamar o ministério da reconciliação, anunciar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega ao Pai se não for através dele. Abençoa essa igreja, Senhor, abençoa todos que têm tido a oportunidade de escutar a Tua palavra, que estão conosco ou que nos assistem. Abençoa, Senhor, a nossa jornada. Estamos iniciando uma nova semana. O mundo é mau, Senhor. As notícias são devastadoras. Há notícias de guerra, Senhor. Há notícias de pandemia, crescimento, propagação da dengue, crise financeira em muitos lugares. Se olhamos para o mundo, se olhamos, Senhor, ao nosso redor, desanimamos, caímos, nos prostramos, Senhor. O medo nos domina. Portanto, Senhor, mantenha os nossos olhos na pessoa bendita do Teu Filho Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Aquele que não desampara os seus filhos e filhas. Aquele que é o Senhor e fundamento da igreja. De tal maneira que a nossa resposta seja positiva à Tua vontade. É a nossa oração. Em nome de Jesus.